Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um assunto que está dando muito bafafá por aí, que são as demissões em massa promovidas pelas Big Techs. Alguns chamam de FAANG, alguns chamam de Manama, mas nem todas as Big Techs estão demitindo. A Apple, por exemplo, não está fazendo isso. Esse processo de demissão em massa tem um nome bonitinho de layoff, né? Talvez coisa inventada pela galerinha People Skills para disfarçar, né, que eles estão, na verdade, firing, demitindo as pessoas. Isso está acontecendo de uma maneira extremamente deselegante, com muita falta de consideração, falta de respeito por pessoas que trabalharam nessas empresas durante muitos anos. Ou seja, fidelidade não compensa. Enfim, tentando ser mais objetivo, deixando as opiniões e os sentimentos de lado, vamos falar um pouco sobre o que significa esse processo de layoff, por que ele está acontecendo e como ele pode afetar você, direta ou indiretamente. Em primeiro lugar, durante a pandemia e os períodos imediatamente após a pandemia, as empresas contrataram muita gente. Essas empresas contrataram gente demais. Muita gente mesmo. Porque a economia estava basicamente se recuperando, as pessoas estavam dentro de casa, não estavam saindo, estavam consumindo tudo remotamente. E essas empresas lidam com tecnologias assim. São empresas de varejo via internet, são empresas de conteúdo, são empresas de busca de notícias, de aplicações móveis, ou seja, tudo aquilo que as pessoas estavam fazendo dentro de casa. Do nada, a economia começou a se recuperar, mas no seguinte sentido, as pessoas voltaram ao presencial, nem todo mundo voltou, houve a adoção do modelo híbrido e dizem que isso desestabilizou os planos dessas empresas, fazendo com que elas demitissem. Pode ser uma das razões. Tem outras coisas, por exemplo, essas empresas contratam muito por impulso. Elas ficam observando o que os concorrentes estão fazendo, os movimentos dos concorrentes, e passam a fazer a mesma coisa, mesmo que não tenham necessidade. Se você vê, quando a Google começa a contratar, logo outras empresas começam a contratar também. Porque estão desconfiadas que a Google está investindo em alguma coisa, elas também já contratam se preparando, não querem deixar determinada mão de obra disponível para ser contratado pela concorrente. Isso acontece sim, a gente que vive nesse mercado, a gente vê isso acontecer. Então, quando uma demite, as outras também demitem, porque se sentem seguras para fazer isso. Mas as principais razões foram má gestão e falta de planejamento estratégico. São coisas simples, não há explicação complexa para explicar isso. Diferente do que aconteceu naquela empresa comprada pelo bilionário, que ele resolveu demitir à torta e à direita. É um processo diferente. As empresas simplesmente não souberam gerir as suas demandas de recursos, não souberam contratar, não souberam traçar uma estratégia de médio e longo prazo, não observaram os indicadores macroeconômicos e saíram contratando e assim como contratam, demitem. Só que esse processo de demissão, ele não é um processo estruturado, objetivo, não é nada disso. É um processo extremamente artesanal, né? Eles vão delegando para as chefias das pontas quem eles querem demitir e, você tem que cortar tanto. Então o cara sai cortando. Quem vai primeiro? Os desafetos, né? Quem vai primeiro? Aqueles que estão lá há mais tempo, ganham mais. Isso acaba acontecendo. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que essas pessoas vão fazer falta, sim. Projetos serão paralisados ou terão sua velocidade diminuída, os concorrentes vão avançar e a empresa vai ser obrigada a recontratar. Não as mesmas pessoas, talvez, mas contratar outras. Nesse caso, ela perde conhecimento tácito, porque o conhecimento foi para o mercado. Muito provavelmente a pessoa que a empresa A demitiu, a empresa B vai contratar.
porque ela tem o conhecimento da outra. Entende onde isso vai acontecer, onde isso vai acabar? Em breve você vai começar a ver novamente essas empresas contratando, buscando os profissionais, selecionando. Vai ver isso acontecer e não vai demorar muito não. Porque eles cometeram um erro terrível de planejamento e tentaram remediar demitindo. Eu acho que a gente tinha que guardar o nome dos CEOs e dos diretores dessas empresas, porque eles foram tão péssimos em planejamento e gestão que eu não quero contratar esses caras futuramente, eu não quero eles nas empresas que eu invisto. Eu invisto em empresas. Você ia querer contratar o presidente de uma empresa dessas que demitiu 12 mil pessoas para a empresa que você investe? Pensa nisso. Né? É botar o lobo tomando conta do galinheiro. Não vale a pena. Mas isso é outra história. O que acontece é, os layoffs foram feitos, aconteceram, ainda vão acontecer. Muita gente está sendo demitida e está sendo pega de surpresa. O crachá não passa na porta quando é presencial, ou o e-mail não consegue logar na rede, não consegue ver e-mail, não consegue entrar no Slack, porque foi desligado. Se recebe alguma mensagem, recebe depois de ter sido demitida. Para quem trabalha remoto, isso é muito ruim, porque você primeiro tem um impacto e depois você fica sabendo o porquê. Né? É uma medida antipática que pode afastar consumidores, que pode gerar problemas para a imagem da empresa e diminuir e afetar o ganho dos investidores. E vou explicar por quê. Para contratar essas pessoas, houve um processo seletivo, né? E você sabe que o processo seletivo dessas empresas do grupo FAANG ou Manama são processos seletivos caros, custosos, com muitas entrevistas, muito dinheiro foi gasto para selecionar, contratar e treinar essas pessoas. E do nada manda embora. Quem vai repor esse dinheiro que pertence aos investidores e acionistas? Quem vai fazer isso? Como é que esse dinheiro vai ser reposto? Tem que ser reposto de alguma maneira. É capitalismo. Ou então você está jogando dinheiro pela janela. Vai ser reposto como? Vai ser usado, gasto em dobro, porque eles vão precisar selecionar, contratar e treinar pessoas para ocupar a vaga daqueles que saíram. É óbvio. Ou você acha que essas empresas FAANG, uma não fica olhando a outra? Ih, cara, aquela empresa ali cortou até a carne, então vamos investir nesse projeto que é concorrente do dela, porque ela não tem mais mão de obra. Isso dispara um ciclo de contratações novamente. Nem todas as empresas de tecnologia fizeram layoff. Nem todas as empresas estão pensando em fazer layoff, porque tem uma boa gestão e um bom planejamento. Não adianta você ser formado em Harvard, ter doutorado em Oxford. Gestão é uma questão de princípios básicos. Você tem que olhar para o futuro, planejar as contratações que você vai ter, olhar o mercado e gerir a utilização dos recursos que você está contratando, das pessoas, equipamentos que você está contratando. Se você não faz isso, sai contratando a rodo, você vai demitir a rodo. Só que isso pode paralisar os seus negócios e certamente vai afetar o retorno dos investidores. Bom, o que vai acontecer com essas empresas? Não sei, mas vai haver impactos. Esse processo de layoff vai impactar as operações, o lucro dessas empresas. Num primeiro momento, talvez as despesas caiam, mas no segundo momento elas vão perder posições de mercado em categorias importantes. Quer ver um exemplo? Olha o chat GPT aí. Está apavorando as FAANGs todas. Né? Como é que elas vão correr atrás disso se elas demitiram várias pessoas da área de IA? Essas pessoas estão no mercado. Não é? Então, e tem conhecimento. Os concorrentes vão contratar essas pessoas. Infelizmente, isso é o que se vende em Oxford, em Harvard, nessas faculdades. É o liberalismo burro. Você não olhar para o mercado, você olhar apenas para a despesa, encarar pessoas como parafusos, como laptops, que podem ser substituídos. Não podem. Existe uma área de conhecimento chamada gestão do conhecimento. Quando você demite uma pessoa, você jamais vai substituir o conhecimento que está indo embora.
E não se iluda, não. Não dá para registrar conhecimento, transformar conhecimento tácito em explícito. Não é assim que a banda toca. Você pede sinergia. Enfim, críticas à parte, a atitude desses, vamos chamar de gestores, mas isso é ofender os bons gestores, tá? Esses gestores, entre aspas, críticas à parte ao trabalho deles, em um futuro próximo essas empresas estarão contratando novamente. Esse é o momento, se você pretende trabalhar numa Big Tech, de você se dedicar a isso, estudar e se preparar. Não se apavore, afinal de contas as Small Techs ainda estão contratando. Bom dia, boa semana para você.